Jair Bolsonaro critica o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por barrar nomeação de escolhido para a Polícia Federal. Quase tivemos uma crise institucional. Enquanto entes federativos continuarem brigando, é a população que sofre. O Brasil registra o maior número de casos de Covid-19 em 24 horas. O total ultrapassa 85 mil, com quase 6 mil mortes. Curados da doença no Brasil são 35.900. No mundo, são mais de 1 milhão. Remédio antiviral testado nos Estados Unidos pode acelerar a recuperação de pacientes com o novo coronavírus. Imagens mostram corpos amontoados em hospital público no Rio de Janeiro. Justiça determina lockdown em 4 cidades do Maranhão. Paulo Guedes diz que o governo pode imprimir dinheiro para cobrir o rombo provocado pela pandemia. O Senado e o Ministério da Economia fecham um acordo de 120 bilhões de reais para socorrer estados e municípios. O país tem quase 13 milhões de desempregados. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 5.901. São mais de 85 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início da epidemia, quase 36 mil pessoas infectadas conseguiram se recuperar. O repórter João Pedro Neto acompanhou há pouco a entrevista do ministro da Saúde. Então vamos até Brasília falar ao vivo com o João. Boa noite, João. O ministro falou sobre o aumento dos casos de coronavírus? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Falou sim. Olha, só hoje foram 7.218 novos casos. O maior número, o maior aumento em 24 horas desde o início da pandemia. O ministro Nelson Taixe afirmou que as regras para relaxar o isolamento dependem de cada cidade ou estado. Ele disse que as diretrizes que vão servir de referência para os governadores estão prontas, mas só serão disponibilizadas aos governadores. O ministro afirmou ainda que se o número de mortes continuar alto no país, o Brasil pode chegar a ter 1.000 óbitos por dia. A partir deste final de semana, São Paulo começará a transferir pacientes graves da Covid-19 para UTIs de hospitais de cidades do interior do estado. Há um mês, a França adotou essa mesma medida para evitar o colapso no sistema de saúde. Pois é, e a Prefeitura de São Paulo admitiu hoje que pode prorrogar a quarentena caso a taxa de isolamento social continue abaixo de 50%. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou por mais 2 semanas a quarentena imposta desde o final de março para conter a epidemia. O estado já tem 854 mortes causadas pela Covid-19. A Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro disse que os corpos mostrados na reportagem não são apenas de pacientes com Covid-19. O Hospital Municipal Salgado Filho aguarda a instalação de um container frigorífico para abrigar os corpos. Você vai ver daqui a pouco. Estudo aponta que o número real de casos de Covid-19 no Amazonas pode ser até 10 vezes maior. Polícia americana encontra dezenas de corpos abandonados no baú de um caminhão de mudança em Nova York. O SBT Brasil volta já já. Como se distrair na quarentena? Que tal escolher algum curso online para fazer? Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo todo. A Agência Reguladora de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos deve autorizar em caráter emergencial o uso clínico do Remdesivir contra a Covid-19. Segundo o governo americano, o antiviral é o primeiro medicamento capaz de melhorar a situação dos infectados pela doença. O Brasil é atualmente o 9º país do mundo com mais mortes confirmadas pela Covid-19. Enquanto os dados da maioria dos países mais atingidos revelam que o pico da doença já ficou para trás, por aqui o ritmo de contágio não para de crescer. E uma projeção feita por pesquisadores de uma universidade de Singapura, com base nos números atuais, indica que o mundo teria condições de vencer a pandemia no fim deste ano. Segundo o estudo, o Brasil poderia dar esse passo já em setembro.
O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, aceitou o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. A petição foi proposta pelo Sindicato dos Médicos do Estado, que alega má gestão no combate à pandemia. Agora, uma comissão vai avaliar a denúncia e decidir se admite ou não o afastamento. Para o impeachment ser aprovado, são necessários os votos de 16 deputados estaduais. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, disse que a decisão da Assembleia Legislativa é sem fundamento e que foi influenciada por questões eleitorais. Hoje, o Amazonas ultrapassou a marca dos 5.000 casos de Covid-19. E a Justiça decretou o bloqueio total na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Essa é a primeira vez que a medida conhecida como lockdown é adotada no Brasil e começará a valer a partir do dia 5 de maio. O ministro da Economia admitiu hoje que o governo pode emitir moeda para enfrentar a crise. Em audiência no Senado, Paulo Guedes afirmou também que não há motivos para as empresas brasileiras demitirem funcionários e comemorou o acordo para aprovar o pacote de ajuda a estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos não ajudaram a achatar a curva de contaminação pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, aquele que impediu a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro afirmou que a decisão poderia ter gerado uma crise institucional entre poderes. O ministro Alexandre de Moraes rebateu e cobrou liderança. O Palácio do Planalto não vai comentar as notícias crime contra Bolsonaro. Em transmissão pela internet agora há pouco, o presidente negou que tenha ofendido o Supremo Tribunal Federal com o desabafo no começo do dia. Veja em instantes, levantamento mostra que mais de 1 milhão de brasileiros perderam emprego nos 3 primeiros meses deste ano. Pandemia faz a economia europeia encolher e França e Itália entram em recessão técnica. O SBT Brasil volta já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize a casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. A polícia prendeu hoje em São Paulo um homem acusado de ter cometido mais de 100 assassinatos. Além de executar quem descumpria as regras da maior facção criminosa do país, ele também é suspeito de ter matado policiais. Mais de 1 milhão de brasileiros perderam o emprego nos 3 primeiros meses deste ano. Os dados divulgados hoje pelo IBGE já começam a refletir os efeitos da epidemia e mostram que o país tem quase 13 milhões de desempregados. O governo do Rio Grande do Sul apresentou hoje um plano de liberação gradual das atividades. Apenas 2 regiões do estado foram classificadas como de alto risco de transmissão. No Pará, o sistema de saúde está prestes a entrar em colapso. Com quase 3.000 casos confirmados e 224 mortes por Covid-19, o estado tem a 3ª maior taxa de crescimento da doença no país. Mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no mundo. Itália, França e Espanha registraram hoje uma queda acentuada no número de novas mortes pela doença. Os Estados Unidos estão próximos de atingir 1 milhão e 100 mil infectados pelo novo coronavírus. 151 mil pacientes estão recuperados da Covid-19 no país. A doença já matou mais de 63 mil pessoas no território americano. Hoje, os corpos de centenas dessas vítimas foram encontrados no baú de um caminhão de mudança. Empresas de várias partes do país, Raquel, estão formando uma rede de solidariedade no combate ao novo coronavírus. Muito bem-vinda essa rede, né, Darlison? São ações como doar álcool em gel e máscaras e até mesmo alugar UTIs móveis que ajudam a reduzir o impacto negativo da crise. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.